Mariana tinha 34 anos quando isso aconteceu. Ela morava sozinha no apartamento térreo em Campinas, o tipo de lugar que você escolhe porque é prático, perto do trabalho, bom preço, bairro tranquilo. Nada de história, nada de drama. Por uns 3 meses ela acordava sempre no mesmo horário, 3 e pouco da manhã, sem barulho, sem alarme, sem motivo aparente. Só acordava, o coração um pouco mais acelerado que o normal, os olhos abertos no escuro. Ela tinha o hábito de tomar água quando acordava de madrugada, e o corredor do apartamento era comprido, do quarto até a cozinha, uns 8 metros, com uma janela pequena no meio que deixava entrar a luz da rua. Na quinta vez que isso aconteceu, ela acordou, jogou os pés para fora da cama e olhou para o corredor. Tinha uma figura parada no meio do corredor. Não era sombra de objeto, não era o reflexo de nada. Era a silhueta de uma pessoa, parada, na frente da janela, alta, imóvel. Mariana disse que a primeira sensação não foi de medo, foi de estranheza. O tipo de estranheza que você sente quando algo está errado, mas o cérebro ainda não processou exatamente o que. Ela ficou olhando. A figura não se mexeu. Ela acendeu a luz do abajur. O corredor estava vazio. O apartamento estava trancado por dentro, todas as janelas fechadas. Ela não dormiu mais naquela noite, nem nas 3 noites seguintes. Ela me contou que o que a incomodou mais não foi a figura em si, foi o fato de que a figura estava olhando na direção do quarto, como se soubesse que ela estava acordada. Essa história veio de um homem chamado Seu Nilo. Ele mora num sítio no interior de Minas há mais de 40 anos. Um homem prático, de poucas palavras. O tipo de pessoa que você não esperaria ouvir contar uma história assim. Ele disse que a coisa começou no inverno. O filho mais novo dele, que devia ter uns 6 anos na época, passou a acordar de madrugada chorando. Toda noite, sempre no mesmo horário, entre meia-noite e uma, o menino dizia que uma criança chamava ele pelo nome do lado de fora da janela do quarto. Seu Nilo achou que era sonho, pesadelo de criança. Até que numa dessas noites ele mesmo acordou com a voz. Era uma voz de criança, fina, chamando o nome do filho dele, lá de fora no escuro. Uma, duas, 3 vezes parava. Chamava de novo. O sítio fica a quase 2 quilômetros da casa mais próxima. Não tinha nenhuma criança nos arredores àquela hora. Não tinha como ter. Ele foi até a janela. Não viu nada. Mas aqui está o detalhe que ele conta com uma voz diferente, um pouco mais baixa. Quando ele se afastou da janela, a voz chamou de novo. Só que dessa vez não estava chamando o nome do filho, estava chamando o nome dele. Seu Nilo fechou a janela, pegou o filho no colo e ficou sentado na sala até amanhecer, com todas as luzes acesas. Ele não tem explicação, nunca teve. O que ele sabe é que depois daquela noite, a voz nunca mais voltou e que até hoje, décadas depois, ele não consegue explicar como uma voz de criança chamava pelo nome de alguém que ela não deveria conhecer. De dentro do escuro, a 2 quilômetros de qualquer pessoa. O quarto que sempre ficava frio. A família Meireles comprou uma casa em Curitiba no começo dos anos 2000. Uma casa grande, antiga, construída nos anos 40. Tinham um casal, 3 filhos e a avó, que foi morar com eles pouco depois. A casa tinha 6 quartos. 5 eram usados. O sexto, um cômodo no fundo do corredor, nunca tinha sido ocupado. Os donos anteriores tinham deixado apenas um móvel lá dentro, uma cadeira de madeira velha encostada na parede oposta à porta. Nenhum membro da família conseguia ficar mais de alguns minutos naquele quarto.
Não tinha explicação lógica. As janelas eram as mesmas que o resto da casa. A posição no corredor era central, mas o quarto era sempre, invariavelmente, vários graus mais frio do que qualquer outro ambiente da casa. No verão, no inverno, com aquecedor ligado, com a porta fechada o dia inteiro. O filho mais velho, que tinha uns 12 anos na época, disse que quando passava em frente à porta fechada, ele sempre sentia a tentação de abrir, e toda vez que abria e olhava para dentro, a cadeira estava na mesma posição, exceto em uma manhã. Ele abriu a porta, como sempre fazia, e a cadeira estava no meio do quarto, a 2 metros de onde sempre ficava, voltada para a porta. Ele chamou os pais. A mãe, que era a pessoa mais cética da família, foi lá ver. Ficou parada na soleira por um instante, olhando para a cadeira no meio do quarto e fechou a porta sem dizer nada. Eles trancaram o quarto naquele mesmo dia e nunca mais abriram. A avó, já com mais de 80 anos, disse uma coisa quando soube. Disse que onde tem frio sem motivo, tem algo que não quer ir embora. Que não é maldade, é teimosia, daquilo que um dia foi vivo e ainda não aceitou o contrário. Roberto trabalhava de madrugada como motorista de aplicativo no sul do estado. Nessa noite em específico, ele estava passando por uma rua residencial do bairro, quieta, bem iluminada, pouco antes das 3 da manhã. Ele diminuiu a velocidade por causa de um semáforo e foi quando viu, do lado esquerdo, uma casa de 2 andares com as luzes apagadas. Na janela do segundo andar, um homem. De pé, imóvel, olhando para a rua. Roberto disse que a primeira coisa que pensou foi que era alguém que não conseguia dormir. Comum. Normal. Mas alguma coisa fez ele olhar de novo antes de o semáforo abrir. O homem estava numa posição estranha. Os braços colados ao corpo. A cabeça levemente inclinada. E ele não estava atrás da janela. Ele estava na frente da janela. Do lado de fora. No segundo andar. Sem apoio. Roberto acelerou. Ele me disse que deu uns 3 quarteirões antes de conseguir processar o que tinha visto de verdade. Voltou pelo mesmo caminho uns 10 minutos depois porque tinha certeza de que tinha visto errado, que era um reflexo, que era cansaço. A janela estava fechada. A rua, vazia. Não tinha nada lá fora. Nada que pudesse ter sustentado o peso de um homem a 4 metros do chão. Ele parou de trabalhar de madrugada por um tempo depois disso. Não foi medo, ele diz. Foi mais uma sensação de que existem coisas que você está mais seguro não vendo. E que às vezes você vê mesmo assim. Essa é a mais difícil de contar porque tem uma prova. Não uma prova de que o sobrenatural existe, mas uma prova de que algo aconteceu que ninguém consegue explicar direito até hoje. A Fernanda perdeu a mãe em 2018. Câncer, diagnóstico rápido, 6 meses do início ao fim. O tipo de perda que te deixa sem fôlego porque você mal teve tempo de entender que estava perdendo. No dia do velório, um primo tirou fotos. Não é incomum, família registra esses momentos, às vezes por necessidade de documentar, às vezes por impulso que a gente não consegue explicar nem para si mesmo. Umas 3 semanas depois, a Fernanda estava olhando as fotos no celular do primo. Em uma delas, uma foto da sala onde estava a família reunida, ela reconheceu todos presentes. Contou às pessoas. Eram 12 na sala naquele momento. Na foto, tinham 13. A figura extra estava no fundo, levemente desfocada pela profundidade de campo. Não tinha rosto visível. Mas a postura, a altura, a forma como estava inclinada levemente para frente, a Fernanda disse que reconheceu na hora. Era a posição que a mãe dela sempre ficava quando estava cansada. Um jeito específico de se apoiar, que a Fernanda via desde criança e que não via em mais ninguém.
Eles levaram a foto para 3 pessoas diferentes analisarem. Ninguém encontrou edição, reflexo, sobreposição. A explicação mais provável que alguém deu foi que uma pessoa da família tinha chegado depois que o primo tirou a foto e ficou parcialmente na frente da câmera sem ser percebida. Mas quando questionaram cada um dos 12 presentes, ninguém se lembrava de ter chegado depois. Ninguém se lembrava de ter ficado no fundo da sala naquele momento. A Fernanda guardou a foto. Ela disse que não sabe o que pensa sobre o que está nela, mas que toda vez que olha, ela sente uma coisa estranha, uma mistura de medo e de alívio, como se aquela figura desfocada no fundo fosse um último aceno, de alguém que foi embora mas fez questão de aparecer mais uma vez.